Pois bem, me coube o tema dos honorários advocatícios. E aqui eu me sinto até mais à vontade, porque eu acredito que, ao contrário dos palestrantes que me antecederam, é claro, uns agradaram determinada parcela, outros outra parcela do público, e eu provavelmente vou agradar a todo mundo, já que o tema é honorários advocatícios. Então, se tem algum advogado que não gosta de honorários, tem que repensar a profissão. Mas vamos lá. Obrigado. Eu sempre coloco, pessoal, o Instagram que eu gerencio com outros professores, de dicas trabalhistas, dicas de jurisprudência trabalhista. E ali nós temos mais de 80 mil seguidores já, então faço o convite para que vocês também sigam e acompanhem as atualizações diárias que nós postamos por ali. Nós temos um significativo número de seguidores, então pode ser que a gente coloque alguma coisa interessante. Faço, então, esse convite e fica aberto também a eventuais mensagens, que vocês querem trocar ideia. Eu sou 99% do meu tempo, me dedico à área acadêmica, então sempre gosto de debater, de trocar ideias, fiquem à vontade. E também o meu e-mail e um site, ostrabalhistas.com.br, que também convido vocês a conhecerem. Pois bem, o que a reforma trabalhista fez em termos de honorários advocatícios? É claro que esse tema é um mundo, então eu vou tentar aqui sistematizar em 30 minutos aquilo que realmente interessa de forma mais imediata. Só que para isso a gente precisa entender o seguinte: o que disse o legislador ao prever na Justiça do Trabalho a figura dos honorários de sucumbência em maior medida, porque isso não é uma novidade. Nós já tínhamos no processo do trabalho os honorários de sucumbência, no entanto, atrelados às relações de trabalho. E agora nós temos também para as relações de emprego como um todo. E aí eu pergunto a vocês, qual foi a grande fonte material, o que impulsionou o legislador a editar esse tipo de norma? Se vocês pegarem o relatório do deputado Rogério Marinho, ele começa o relatório dizendo o seguinte: olha, nós temos algo chamado Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito do tempo. E ele diz, o Brasil de 1943 não é o Brasil de 2017 ou de 2016. E, de fato, ele tem razão. De fato, a legislação brasileira, a legislação trabalhista, precisa, sim, ser modernizada. Eu não vou entrar no mérito de que se a reforma foi boa ou não, isso os meus antecessores já falaram, mas é apenas uma abertura do relatório. E me parece que, em relação aos honorários, nós precisávamos, sim, dessa previsão na Justiça do Trabalho. O advogado trabalhista, eu vou falar isso ao longo da minha fala, ele não é diferente ou pior do advogado que atua na área civil. Então, por que ele não tem honorários de sucumbência? Pois bem, e aí, ele, no seu parecer, ele indica dois fatores principais. Olha, nós vamos prever aqui honorários de sucumbência por dois motivos. O primeiro motivo é para desestimular o ajuizamento de ações trabalhistas. Esse intuito estava claro durante todo o tempo, nunca foi escondida essa pretensão do legislador. Vamos colocar aqui um dificultor de acesso à justiça, que é a previsão, a possibilidade de condenação em honorários, e isso vai reduzir o número de ações trabalhistas. E assim foi feito. Não é? Porque, além de prever a figura dos honorários de sucumbência, o que eu acho correto, entendo correto, o legislador foi mais além e disse, mesmo se beneficiar da justiça gratuita, ele vai ser condenado. Então, o que impede o indivíduo de ajuizar uma ação na justiça não é a figura dos honorários advocatícios, não é isso que impede, mas sim a possibilidade de, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ele ser condenado a pagar e, além de ser condenado, de ser expropriado, porque é basicamente isso que vai acontecer, de algum crédito que ele venha a receber. Então, o que impede o acesso à justiça não é a simples figura dos honorários, mas sim a possibilidade que a reforma traz e que está sub iudice no STF, a ADI 5766, e até lá é esse o panorama que nós temos. E o segundo argumento foi o de tirar a Justiça do Trabalho da sua posição administrativista. Porque vocês sabem muito bem, quando a CLT entra em vigor, em 1943, a Justiça do Trabalho não era parte integrante do Poder Judiciário, e que só veio acontecer em 1946. Por isso que se fala em notificação e não citação, por isso que se fala em reclamação e não em ação,
Porque quando a CLT foi editada, a Justiça do Trabalho não era parte do Poder Judiciário. E aí não dava certo falar em citação fora do Poder Judiciário, não dava certo falar em ação fora do Poder Judiciário. Pois bem, e até hoje nós utilizamos essa nomenclatura até de forma técnica, já que essa realidade não mais prevalece. Então, esses foram os argumentos, essa foi a fonte material que impulsionou a edição e a previsão de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. E a reforma conseguiu atingir o seu objetivo, que foi a redução do número de ações trabalhistas. Então percebam, isso é apenas uma introdução, tá? Percebam que às vésperas da entrada em vigor da reforma, o número de ações disparou, porque todo mundo ficou com medo. Os advogados, não, vou ajuizar a ação logo, porque se eu ajuizar depois eu posso ser condenado em honorários. Então esse número dispara em outubro, às vésperas da entrada em vigor, e já em dezembro esse número cai drasticamente. Cai drasticamente o número, e o que nós percebemos é que ao longo de 2018, esse número ele vem subindo novamente, mas de maneira ainda tímida se comparado a 2017. Então esse número está aqui até junho. Então percebam, a linha vermelha é 2017, a linha azul é 2018. É um número significativamente menor. Então a reforma atingiu o seu objetivo de reduzir as demandas trabalhistas? Sim, atingiu o seu objetivo. Tá? E aqui um número mais atualizado, já até setembro. Então percebam que ainda depois de julho, agosto e setembro, esse número está bem menor que em relação a 2017. Algo interessante que eu estava olhando é que, reparem que no mês de março, tanto em 2017 como em 2018, esse número sobe. E aí, abril desce, maio sobe. Tem meses que o advogado trabalhista trabalha mais e meses que ele trabalha menos. Perceberam isso? Em março, não sei, talvez sejam as contas para pagar de IPVA, não é? Aí o cara, precisa ajuizar ação. Aí ele trabalha mais em março. Aí julho é férias, dá uma caidinha, né? Reparem isso na vida de vocês. Eu acho que em março, em fevereiro, a gente trabalha mais. Pois bem, e aí, esse aqui em números mesmo, e não mais em estatísticas. Em 2017, 2 milhões de processos. E em 2018, 1.300.000. Então, uma redução significativa. Uma redução significativa, mas eu acredito que esse número volte a subir. Como antes? Não. Acho que nunca mais vai ser como antes, pelo menos até o STF decidir a ADI 5766, tá bom? Então esse é o panorama da reforma trabalhista em termos de honorários por enquanto. E aí, aquela insegurança jurídica que bateu. Será que nas ações ajuizadas antes da reforma trabalhista, os juízes podem condenar em honorários advocatícios de sucumbência? E para evitar essa insegurança, o TST ele edita a instrução normativa número 41 e diz, olha, as regras quanto aos honorários de sucumbência somente se aplicam para as ações ajuizadas após a entrada em vigor da reforma. Isso já trouxe uma segurança jurídica muito grande, muito grande. Porque a gente estava preocupado, meu Deus, e aquelas ações que eu pedia milhões antes da reforma? Se tiver condenação, as coisas vão ficar complicadas. Mas aí o TST editou, é claro que não é uma instrução vinculante, é preciso deixar claro isso, o juiz não está obrigado a seguir essa instrução, mas qual foi o objetivo dessa instrução? Evitar com que o juiz decida da forma como ele pensa. Não, eu entendo que se aplica para as ações antigas. Aí vai tramitar, vai chegar 5 anos depois no STF, no TST, e o TST vai reformar a sentença ou o acordo. Então a instrução normativa vem para trazer segurança jurídica e evitar um trabalho feito desnecessariamente. Ele já adiantou a posição da Corte, né? Então isso trouxe muita segurança jurídica. E por que o TST entendeu dessa forma? Porque nós temos que ter em mente que no Brasil... o advogado trabalhista ele tem que saber isso a partir de agora. No Brasil, o que rege os honorários advocatícios não é a sucumbência, não é o princípio da sucumbência, é o princípio da causalidade. É isso que rege os honorários. Quem dá causa ao processo que vai pagar os honorários. Geralmente quem perde, geralmente quem é sucumbente deu causa.
Mas nem sempre quem perde vai pagar honorários. É preciso deixar isso claro. Então veja, em que momento você analisa a causalidade? É no momento do ajuizamento da ação ou é no momento da sentença? É no momento do ajuizamento da ação. Paga honorários aquele que demandou contra as regras do direito objetivo. Ele vai pagar honorários ao final. Então, o momento correto a ser analisado é o momento do ajuizamento, que é lá que você analisa a causalidade. E depois eu vou dar um exemplo de um caso em que o sucumbente não vai pagar honorários. Só para vocês acharem que eu não estou ficando louco, tá? Pois bem, então, dando continuidade, a instrução normativa passou a prever essa regra de transição no artigo 6º, e ela diz claramente que, na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários sucumbenciais será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro. Então, voltando ao tema, o que o advogado trabalhista precisa saber sobre honorários? A primeira coisa é essa, que essa regra de direito intertemporal só se aplica para as ações ajuizadas após a entrada em vigor da reforma. E aí a pergunta, a segunda, o vencedor pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios? Sim, com base no princípio da causalidade. Então percebam o que diz o artigo 85 do CPC, aplicável ao processo do trabalho de forma supletiva ou para alguns subsidiária. A sentença condenará o vencido, ou seja, aquele que perdeu, a pagar honorários de advogado ao vencedor. Então, me parece, isso já tinha no CPC de 73, que a regra aqui é a sucumbência. E o parágrafo 11, ele diz, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Então aqui nós estamos falando de causalidade. Só que nós temos a causalidade ope legis, que é essa prevista em lei, e nós temos a causalidade ope iudice, ou seja, casos em que o juiz, percebendo em que o vencido não deu causa ao processo, ele não vai pagar honorários. O exemplo clássico que a doutrina cita é o exemplo dos embargos de terceiro. E o exemplo é o seguinte: imagine que eu tenha vendido um imóvel e o comprador, nós fizemos um contrato de compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda. Então, obviamente, o imóvel ficou no meu nome. Eu tenho um compromissário vendedor e o compromissário comprador. O que acontece nesse caso? Eu sou devedor na Justiça do Trabalho, fico devedor, vem o credor e penhora o meu imóvel. Está no meu nome, fez a pesquisa no cartório, e achou lá, achei o imóvel, penhorou o meu imóvel. Só que aquele indivíduo que fez o contrato comigo, aquele compromisso de compra e venda, é direito real. Ele tem um título hábil a apresentar embargos de terceiro. E ele vai vir, não, peraí, eu sou compromissário comprador aqui. O que vai acontecer nesse caso? Os embargos de terceiro serão julgados procedentes, porque ele tem um compromisso de compra e venda, a penhora vai ser desfeita. Só que nos embargos de terceiro, o embargante é vencedor. É vencedor, ele tinha razão, só que ele vai pagar honorários. Por quê? Quem deu causa aos embargos de terceiro? Ele, ao não ter registrado aquele compromisso de compra e venda em cartório. Porque se ele tivesse registrado, a hora que o credor visse que o meu imóvel tinha um compromisso de compra e venda registrado, ele não teria pedido a penhora. Então é um caso típico, um exemplo típico que a doutrina cita, de vencedor que vai pagar honorários. Por quê? Princípio da causalidade, é quem deu causa ao processo. E é uma causalidade ope iudice, não está prevista em lei. Tanto é que o STJ editou a súmula 303, que diz o seguinte: em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Então, o que rege os honorários no Brasil é o princípio da causalidade, não da sucumbência. A sucumbência é um indício de causalidade. Pode ser que quem ganhou tenha dado causa, mas nem sempre. Nem sempre. Tá bom? E isso é importante para vocês entenderem o que eu vou dizer um pouco mais à frente sobre sucumbência parcial e sucumbência recíproca, que é alguma diferença que tem sido resgatada após a reforma. Tá? Um caso que vai acontecer muito com vocês, pode ser daqui para frente aconteça, você ajuiza uma ação
com base em um precedente vinculante firmado. Isso aqui eu vou ganhar, precedente vinculante, está tudo certo. E no curso da ação, esse precedente cai. Está lá, seu processo está tramitando por 5, 6, 7 anos. No momento que você ajuizou a ação, você está postulando conforme o direito objetivo. Jurisprudência é fonte do direito, não se discute mais isso. Ainda mais precedente vinculante. E aí, no curso da ação, o precedente é alterado. Aí vem a sentença. Nesse caso, você vai perder. Você vai perder. Porque o precedente mudou. Quem vai pagar honorários? Veja, no momento do ajuizamento da ação, você postulou conforme o direito. É justo que você pague honorários de sucumbência? Então, nesse caso, veja, a lei não traz respostas. A lei não traz respostas. Em outros países, Itália, Argentina, o legislador conseguiu prever essa hipótese e disse o seguinte: isso está no Código de Processo Civil italiano, processo civil, porque lá o processo de trabalho está dentro do Código de Processo Civil, e o Código de Processo do Trabalho da Argentina. Ele diz que nesses casos de alteração do precedente, o sucumbente não vai pagar honorários advocatícios de sucumbência, porque ele não deu causa. Não foi culpa dele o processo. Quando ele ajuizou a ação, ele estava postulando conforme o direito objetivo. Então isso pode ser que aconteça no Brasil e só Deus sabe o que vai acontecer. Me parece essa a melhor saída. Não condenar o que perdeu, com base no princípio da causalidade. Tá bom, então eu vou condenar aquele que pode até ser que a reclamada tenha mudado o precedente porque o advogado trabalhou bem. Aí a solução mais econômica é não condenar ninguém. É não condenar ninguém. Vai ser um processo sem honorário de sucumbência. Por aplicação da equidade, já que nós não temos lei regulando. Tá? Então, passando mais rápido aqui, esse é o ponto central, meus amigos. Esse é o ponto central. Cabem os honorários advocatícios na execução trabalhista? Vejam o que disse o CPC quando ele vai falar da execução do cumprimento de sentença no cível. Ele diz o seguinte, artigo 85, parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, vírgula, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistido ou não, nos recursos interpostos, cumulativamente. O que o legislador da reforma trabalhista fez? Ele deu um Ctrl+C no artigo 85, parágrafo 1º, e deu um Ctrl+V lá no projeto de lei da reforma e colocou o seguinte: são devidos honorários de sucumbência na reconvenção, ponto final. Ou seja, o legislador reformista não trouxe de forma expressa o cabimento dos honorários na execução trabalhista, mas também não vetou. Você não vai encontrar na CLT dizendo assim, não são cabíveis honorários advocatícios na execução. Mas ele trouxe aqui uma omissão. E a grande dúvida é, foi uma omissão eloquente ou foi uma omissão para deixar aí para a jurisprudência decidir? Bom, me parece que dá para defender sim o cabimento, uma vez que a lei não veda expressamente. E quais são os fundamentos? Isso é muito importante que vocês entendam. Quais são os fundamentos da previsão dos honorários advocatícios na execução cível? São 2 fundamentos. Primeiro, eles servem como meio de execução indireto, medida de coerção indireta. O devedor do cível, ele pensa, bom, se eu não pagar, eu vou ter multa de 10% do antigo 475J, que é o atual 523, parágrafo 1º, e além disso eu vou ter que pagar honorários. Espera aí, eu vou cumprir essa sentença logo. Eu não quero ser condenado em honorários. Então vejam que lá no cível, os honorários servem como estímulo ao cumprimento da obrigação. Esse é o fundamento. E o segundo fundamento é remunerar o trabalho do advogado. Porque aqueles honorários de sucumbência da sentença, eles remuneram o trabalho prestado no processo de conhecimento. E quem vai remunerar o trabalho do advogado na parte mais difícil do processo? Na parte mais sofrida do processo, que é a execução. O processo de conhecimento, se você comparar com o processo de execução, ele é mais tranquilo.
Na execução o cara tem que ficar em cartório, tem que ficar pesquisando bens, é uma loucura. E muitas vezes sem dar certo. 70% das execuções trabalhistas não geram frutos. Isso está lá no Justiça Sem Números, viu, doutor Fabrício? É lamentável. Então, esses são os fundamentos. A gente não pode pensar nesses fundamentos aqui para o processo do trabalho também. E aqui eu trouxe pelo menos 5 argumentos. E aqui é um desafio que eu quero fazer a vocês, advogados trabalhistas, que comecem a pedir honorários no cumprimento de sentença. O primeiro grande argumento é a aplicação supletiva do CPC ao processo do trabalho. É aplicação supletiva todas as vezes que a norma processual civil for mais efetiva que a norma processual trabalhista, nós vamos aplicar a norma processual civil. É simples. E aqui eu quero abrir um parênteses, doutora Cássia. Vejam o que o legislador da reforma fez. Vejam o quão perniciosa foi a mudança. Vamos comparar o processo do trabalho com o processo civil. Quando surge o processo do trabalho, em 1943, com a CLT, esse processo do trabalho ele vem por quê? Qual é a razão de termos um processo do trabalho diferente do processo civil? Porque a nossa relação jurídica de direito material é especial, é diferente. Nós precisávamos, então, de um processo mais efetivo, de um processo mais célere, de um processo menos burocrático. E aí, então, vem a CLT e traz o processo do trabalho. Na época, estava em vigor o Código de Processo Civil de 1939. Um código extremamente rígido, um código burocrático, um código feito para defender outros tipos de interesse que não eram os interesses dos trabalhadores. Então, vamos ter um processo do trabalho. Criamos o processo do trabalho e fomos mais ainda. Vamos colocar aqui o artigo 769 da CLT para dizer, olha, como o processo do trabalho é um processo mais efetivo, mais célere, nós só vamos importar normas do processo civil se forem compatíveis com o processo do trabalho e desde que não desnature esse processo do trabalho efetivo, célere e eficaz. Ótimo. E ao longo do tempo que foi acontecendo, o processo civil passou a copiar o processo do trabalho. Hoje, o Código de 2015 copiou a audiência de conciliação obrigatória. O Código de 2015 copiou a irrecorribilidade em separado das interlocutórias. O Código de Processo Civil foi mais além. Ele trouxe um processo sincrético, menos burocrático. O que eu quero rapidamente demonstrar para vocês é que o processo civil, ao longo do tempo, ele foi melhorando, se tornando mais efetivo. E hoje, a execução civil é muito mais efetiva que a execução trabalhista. Aquele processo de 1943, que era uma Ferrari, perto de uma Lotus, que era o processo civil, essa Ferrari parou no tempo. E mais ainda com a reforma trabalhista. Vejam, quem é o credor no processo civil? E quem é o devedor no processo civil? O devedor no processo civil é o pobre. Quem deve na esfera civil é o cara que está com o nome no SPC, é o cara que não consegue pagar a prestação do carro, é o cara que não consegue pagar a mensalidade do filho, da escola. Quem deve no processo civil é o trabalhador brasileiro. Quem é o credor do processo civil? Bancos, grandes multinacionais, os detentores do capital. Quem deve no processo do trabalho? Inverte. O credor no processo do trabalho é o trabalhador. E o devedor no processo do trabalho é o banco, é a escola, enfim, é o detentor do capital. Então, logicamente, o que deveria ser feito? Nós deveríamos ter uma execução mais efetiva no processo do trabalho. Mas as coisas se inverteram. O processo do trabalho ele passa por uma crise de identidade. Ele não se presta mais aos fins para o qual foi criado. Eu vou apontar três
medidas mais eficazes do processo civil em relação ao processo do trabalho. Multa do 523, parágrafo 1º. Não se aplica à execução trabalhista. Não tem multa. Se ele não paga em 48 horas, o que acontece? Nada. Tem hora. Tem multa? Não tem. No processo civil tem. No processo civil, se o indivíduo não paga, após decorrido o prazo de 15 dias, o credor pode inscrever o seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, pode protestar. E no processo do trabalho tem que esperar 45 dias. Por que lá é 15 e aqui é 45? Qual é a razão disso? Eu não sei. Se alguém puder me dizer, eu não sei. E pior, no processo civil, o indivíduo só pode tirar o nome do protesto se pagar. E no processo do trabalho, basta que ele garanta o juízo. Então, vejam que a reforma trabalhista trava totalmente a execução do processo do trabalho. E o pior, lá tem os honorários advocatícios na execução, para estimular o cumprimento, e aqui não. Porque quem deve aqui, não interessa que tenha honorários na execução, que é o banco, é a multinacional, é o empresário. Ele não quer, mas lá onde ele é credor, ele quer. Lá ele quer honorários. Lá o devedor tem que ser estimulado a pagar. E aqui no processo do trabalho, não. Então eu entendo que dá sim para aplicar os honorários de sucumbência no processo de execução trabalhista, até com base no artigo 139, inciso 4 do processo civil, que cabe ao juiz estabelecer qualquer medida de indução para o cumprimento da obrigação. Então ele pode sim determinar o pagamento de honorários, multa, seja lá o que for. Então essa seria a aplicação supletiva do artigo 85. Há uma lacuna de efetividade no processo do trabalho, que permite então essa importação do processo civil. E mesmo que vocês entendam, ou que a magistratura entenda, mas pode pedir, que o doutor Fabrício já falou que vai dar aí para quem pediu honorários na execução, viu? Lá em Varginha, fica a dica. E mais do que isso, pessoal, por que o advogado trabalhista não tem direito e o advogado do civil tem? Isso fere a isonomia. Isso fere o princípio da igualdade. Claramente fere a igualdade. E aí, outra coisa também, que o meu tempo já vai se esgotar, que eu desafio vocês a colocarem nas petições, argumentar a inconstitucionalidade desse percentual. Isso também fere a isonomia. Por que o advogado do civil tem de 10% a 20% e o trabalhista tem de 5% a 15%? Qual é a razão desse descrime? Não tem razão. Não há um fundamento jurídico. E se não há um fundamento jurídico para uma discriminação, há a violação da igualdade. E aí a gente é obrigado a ficar aturando esse tipo de piadinha que vocês receberam no WhatsApp, provavelmente. Essa é a figura do advogado trabalhista. Ó. O cara tentou fantasiar o filho de zumbi, mas acabou saindo um advogado trabalhista. Porque, historicamente, o advogado trabalhista é aquele advogado que usa um sapato velho, uma camisa preta e a gravata da cor roxa, tudo bagunçado, porque não tinha honorário de sucumbência, né? Agora, quem sabe, né? A gente consegue acabar com essa imagem aqui. Então, pessoal, são dois desafios. E a jurisprudência só vai fazer isso se os advogados pleitearem, que é a inconstitucionalidade desse percentual, abram o tópico na petição e sustentem essa inconstitucionalidade incidental e comecem a pedir honorário de sucumbência na execução trabalhista. Os argumentos estão aí, depois vocês podem pegar na internet também, tá? E por fim, para encerrar, eu teria mais coisas para dizer, mas é para encerrar mesmo. Isso aqui que eu vou falar é bastante controvertido. Vamos ver como a jurisprudência vai entender. Existe diferença entre sucumbência recíproca e sucumbência parcial? Durante todos os anos, no processo civil brasileiro, a doutrina inspirada em um grande jurista chamado Chiovenda defende que não existe diferença entre sucumbência recíproca e sucumbência parcial. Só que agora, com a reforma trabalhista, uma outra doutrina italiana, de um jurista chamado Piero Pajardi, de 1953, que era
que foi um jurista que fez um contraponto aqui, ouvendo, a dizer, não, são coisas distintas. São coisas distintas. Vejam esse enunciado que foi feito lá no CONAMAT. Esse enunciado fala exatamente disso, que são coisas diferentes. Diz assim: o juízo arbitrará os honorários de sucumbência recíproca apenas em caso de indeferimento total do pedido específico. Por exemplo, eu faço uma petição inicial e eu tenho 2 pedidos. Vamos trabalhar com 4 pedidos. Hora extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade acumulado, enfim. Nas horas extras, eu peço lá R$10.000 de horas extras e ganho 6 mil. Ganho 6 mil. Para a doutrina majoritária ainda hoje, isso seria sucumbência parcial e daria ensejo, então, à condenação em honorários advocatícios. Só que muita gente tem sustentado que nesse caso de sucumbência parcial, ou seja, dentro do pedido eu ganhei alguma coisa, eu fui vencedor no pedido. Eu fui vencedor naquele pedido. Então quem deu causa ao pedido? Foi a reclamada. Ela deu causa. Não importa se eu pedi 10 e ganhei 8, se eu pedi 10 e ganhei 6. Ela deu causa ao pedido. E se ela deu causa, é ela que vai pagar honorários de sucumbência. Diferente seria se eu tivesse ganhado o adicional de insalubridade e perdido totalmente as horas extras. Aí quem deu causa ao pedido de horas extras? Quem deu causa ao processo naquele tópico? Eu, reclamante. Aí nesse caso, sim, eu seria condenado a honorários de sucumbência recíproca. A diferença é, na sucumbência parcial, para que haja sucumbência parcial, ela ocorre dentro do pedido, dentro de um pedido. E para que haja sucumbência recíproca, eu tenho que ter mais de um capítulo, mais de um pedido. Se eu perder totalmente um pedido e ganhar outro, eu tenho sucumbência recíproca. Aí vai ter honorários. Mas quando há uma mera sucumbência parcial, que é aquela derrota dentro de um único pedido, não há que se falar em condenação em honorários, pelo princípio da causalidade. Por isso que é importante entender esse princípio. Tá? E aqui, olha, mais de 500 juízes aprovaram esse enunciado. Então, comecem a colocar isso nas petições também, nos recursos, caso haja condenação. Tá? Honorários no arquivamento. Reclamante não aparece na audiência. Aqui depende, a lei também não fala. O que vem sendo sustentado, que no caso de arquivamento não tem honorários, porque a pena do arquivamento está no artigo 844, parágrafo 2º, e diz assim: na hipótese de ausência do reclamante, será condenado ao pagamento de custas. Não fala nada de honorários. Mas me parece equivocada essa posição. Por quê? A reclamada contrata advogado, vai na audiência, faz defesa, reclamante não comparece, não tem honorários. E o trabalho do advogado, quem remunera? E o princípio da causalidade. Então me parece que ainda em caso de arquivamento, há sim que se falar em condenação em honorários. Agora, se não houve apresentação de defesa, ou se não houve sequer a contratação de honorários, não tem porquê, de contratação de advogado, não tem porquê se falar em condenação em honorários. Tá? Pessoal, aqui eu já falei do precedente, assim, meu tempo esgotou, tá? Eu queria falar outras coisas, mas foi um panorama geral sobre honorários. Eu agradeço imensamente a atenção com que me ouviram até esse horário, todos com fome, e eu desejo a vocês um excelente evento e quero encerrar com uma fala de um grande jurista aqui de Minas Gerais, que é o professor Márcio Túlio Viana. E ele disse: foi o tempo do legislador. Foi o tempo do legislador. Ele fez a reforma. E agora é o tempo do intérprete. E o intérprete somos nós. Muito obrigado.